Bem, pessoal, vamos lá para mais uma videoaula. E nessa videoaula a gente vai falar a respeito de classes e objetos em Python. Claro que é um assunto bem vasto e a gente vai dar apenas uma pincelada a respeito desse assunto, vamos passar por cima e tal, a respeito de classes e objetos em Python, ok? Primeira coisa, antes de tratar em classes e objetos em Python, né? Mas de uma forma geral, há uma diferença entre classes e objetos. Tanto há uma diferença como há algo em comum. Ambos servem para tratar coisas do mundo real. São abstrações de coisas do real que nós trazemos para o mundo virtual, para o mundo da programação, né? Então, se eu tenho uma classe, ela vai representar alguma coisa do mundo real. Um objeto, uma pessoa, até uma funcionalidade de um determinado sistema pode ser representado nessa classe. Por exemplo, eu posso ter uma classe lâmpada, eu posso ter uma classe gato, animal, cachorro, pessoa, certo? Assim como também eu posso ter objetos que derivam dessas classes, né? E a gente vai ver mais na frente a relação entre classes e objetos. Então, imagine que o programador ele esteja interessado em fazer um sistema, por exemplo, acadêmico. Então ele vai ter que criar algumas classes para esse sistema acadêmico que faz parte do arcabouço, né, do domínio do sistema acadêmico. Seria eles estudantes, professores, disciplinas, todo aquele conjunto de definições, de abstrações que fazem parte do sistema acadêmico. Claro, se eu estou falando de estudantes, eu vou ter um conjunto de informações associadas à classe estudante, como o nome do estudante, a idade, o endereço, como também eu vou ter informações associadas à classe professor, por exemplo, nome do professor, currículo, idade e outras informações. Então é como se a gente pegasse todo o código do sistema acadêmico em questão e modularizássemos ele, colocássemos eles em pacotes, em módulos, e esses módulos, claro, referentes a um determinado assunto. Então, a classe professor só trataria das informações e do comportamento dos professores. A classe estudante, referente às informações somente dos estudantes, especificamente dos estudantes. E assim por diante. Nós teríamos outras classes referentes às disciplinas, com informações somente das disciplinas, carga horária, nome da disciplina, horário da disciplina e por aí vai, né? Então, é assim que nós visualizamos um sistema orientado a objetos. Esse é o cerne do sistema orientado a objetos, são as classes e os objetos. Então, mais especificamente agora, tratando mais especificamente, indo para o lado mais da programação, a classe, e diferenciando, né, a classe dos objetos, a classe ela estaria mais relacionada à definição, enquanto os objetos ao uso dessas definições. Vamos ser um pouquinho mais detalhados. Então, voltando ao nosso sistema acadêmico, pegando, por exemplo, a classe dos professores, né? Então, eu teria uma definição de classe chamada de professor. E essa definição de classe, a partir dela, daria origem a professores que nós iríamos usar para popular o nosso sistema acadêmico, para fazer parte do nosso sistema acadêmico, por assim dizer. Seriam ocorrência dessa definição. Então, quando eu falo de classe, eu não estou tratando, no nosso exemplo, né, de um professor específico. Eu estou tratando da classe dos professores. Eu não estou indo lá e pegando um professor específico. Se eu pegar um exemplo, uma ocorrência de professor, como na programação é chamada, uma instância de professor, estou pegando um professor específico desta classe, né? Por exemplo, eu poderia pegar o professor Francisco Cassimiro Neto,
Então, ele seria, né, um uso, um objeto, uma ocorrência da classe professor, né? Então, se a classe define um conjunto de parâmetros e um conjunto de comportamentos, como a gente já viu, né, um nome, uma idade, um salário, né, a disciplina que leciona. Então, esse conjunto de parâmetros, ele passa, por definição, aos objetos que são oriundos dessa classe, né? Ele herda, ele pega os comportamentos, né, dessa classe. Então, de uma mesma classe, por exemplo, da classe de professores, da classe professor, eu posso tirar várias ocorrências. Eu posso tirar o professor Cassimiro, né? Eu posso tirar o professor João, né? Eu posso tirar a professora Maria, né? Lembre-se que cada uma dessas ocorrências, cada um desses objetos, eles vão ter as suas informações específicas. Todos vão ter nome. Por quê? Porque a definição assim o colocou. Todos vão ter nome. Todos vão ter salário. Beleza, todos vão ter salário. Mas o nome desse objeto, dessa ocorrência, dessa instância, Cassimiro, por exemplo, não é igual ao nome que também possui, mas não é igual a essa outra ocorrência, João, que também não é igual ao nome dessa terceira ocorrência, Maria. Como também as outras informações que eu tiver na ocorrência. O salário de Cassimiro não necessariamente tem que ser igual de Maria, que tem que ser igual de João, né? E assim por diante. Mas todos têm que ter, porque eles se originaram da mesma definição. Porque a classe definiu que eles têm que ter nome, salário e idade. Se a classe definir que eles têm que ter endereço, a informação endereço, então todos vão ter que ter essas informações endereço. Algumas até que nem preenchida, né? Esqueceu de preencher o endereço do professor, mas tem que ter, certo? Nem que seja vazio, mas tem que ter. Beleza? Então, resumindo, os objetos, eles são ocorrências da classe. Geralmente, quem faz a classe, né, quem está ali e faz a definição, quem faz uso da classe, quem é o programador. É ele que projeta, é ele que define o código da classe, né? É ele que define, por exemplo, quais são as informações que o professor vai ter. Quando eu falo de informações, estou falando de atributos, né? Lembrando. Quais são os comportamentos que a classe vai ter. Quando eu falo de comportamentos, eu estou falando de métodos, certo? Então, basicamente, classes e objetos são constituídos por atributos e métodos. Quem é que faz esse código? Quem é que está aqui lidando com essa definição? Geralmente o programador. É ele que está lá com o código, né, definindo quais são os atributos, quais são as informações que vão ficar armazenadas nesses atributos, como essas informações irão ser trabalhadas nos métodos. Beleza? Então, tanto os atributos e os métodos, o programador é que define. Aí o que acontece? Um usuário do sistema, ele vai fazer uso, geralmente, e vai criar as ocorrências, os objetos. Então, voltando para o nosso sistema acadêmico. Um programador fez o sistema acadêmico e criou a classe professor. Mas a pessoa responsável por cadastrar os professores no sistema acadêmico vai colocar as informações referentes ao professor Cassimiro, ao professor João, né, as ocorrências, né, João, e a ocorrência Maria, as instâncias, né? Então, geralmente a definição está mais atrelada à ação do programador, né, as classes, enquanto os objetos ao uso do programa, né, por parte do usuário, certo? As instâncias, os objetos. Beleza? Lembrando, o que acontece? Os objetos vêm das classes. Então, o que a classe determina que os objetos tenham, eles vão ter, certo?
Mas é que tá. Em algumas linguagens de programação, a classe determina o que os objetos vão ter, mas não limita o que os objetos vão ter. Os objetos, por exemplo, Casimiro, ele pode ter uma informação a mais do que as demais ocorrências, do que João e Maria. Certo? Por exemplo, Casimiro, ele pode ter uma pós-graduação, certo? Enquanto João e Maria não têm essa pós-graduação, por exemplo. Então, ele tem uma informação a mais. Quando ele tem uma informação a mais, né, e somente ele tem, diferentemente dos demais, isso daqui é um atributo, essa informação a mais é um atributo de instância. A gente chama atributo do objeto, atributo da instância, certo? Então, o valor de nome, aqui, se vocês se lembrarem, é Casimiro. Já o valor do nome aqui, se eu não me engano, é João. E desse terceiro é Maria. Então, são valores distintos, né? Então, esses atributos, os valores dos atributos estão relacionados à instância, a cada objeto, certo? Eu também posso definir um atributo e método aqui na classe, certo? E alterar os valores desse atributo e método aqui na classe. Só que quando eu mudo a informação aqui na classe, se eu mudar aqui na classe, se o uso do meu programa alterar aqui na classe, o que acontece? Ela é propagada, essa mudança é propagada em todos os objetos oriundos dessa classe, certo? Então vamos lá. Eu tenho um atributo de instância nessa minha primeira instância de uso, e eu mudo o nome. Eu digitei errado, na hora de fazer o cadastro, o usuário lá digitou errado e botou o nome Casimiro, né? Mas o nome não é Casimiro, ele vai corrigir e vai alterar para Casimiro, né? Alterando para Casimiro, o que acontece? Ele alterou para Casimiro e essa mudança só ocorreu nessa instância, já que é um atributo da instância. Beleza? Não afetou as demais ocorrências, as duas outras que estão lá no sistema. Entendido? Agora, imagine que todos os salários sejam iguais. Vamos cogitar essa seguinte hipótese. Todos os salários de todos os professores no sistema são iguais. E se houver alguma alteração no salário, altera-se também o salário de todos os professores. Beleza? Então, eu poderia definir esse salário aqui a nível de classe. Então, sei lá, um salário de R$ 2.500. Então, esse 2.500, como eu defini e alterei o valor aqui na classe, esse valor se propaga em todos os objetos da classe. Beleza? Se eu colocar 3.000, alterando aqui na classe, todos os objetos são propagados, tanto para Casimiro, quanto para João, quanto para Maria. Beleza? Então, pessoal, preste atenção. Os objetos vêm da classe, certo? Todos os dois tratam de abstrações que nós trazemos para o mundo virtual que pertence ao mundo real. Essas classes, esses objetos praticamente são o quê? São atributos que guardam informações e métodos que definem comportamentos. Nós vamos ver os códigos mais lá na frente. Beleza? Lembro também que nós vamos ter tanto atributos e métodos da classe, como nós vamos ter atributos e métodos dos objetos, das instâncias. Sendo que das instâncias é particular de cada instância. Da classe se propaga para todas as instâncias, certo? E basicamente o que acontece? Todos os objetos, eles são oriundos da classe, obedecem à classe, mas não estão limitados a ele. Quem é que geralmente lidar com a classe? O programador. Quem é que faz uso da classe que está lá no programa? O usuário responsável por alimentar o sistema ou de estar usando o sistema, né? O usuário, enfim, o usuário.
Beleza? Indo para uma abstração do mundo real, o que acontece? Né? Indo para abstração. Então, se nós formos aqui para o mundo, partindo mais, por exemplo, no mundo real, continuando aqui, né, com os exemplos, uma definição, por exemplo, claro que não agora do código, mas a definição aqui da nossa vida, da realidade. Nós teríamos uma definição na área da engenharia civil, um projeto, né, um projeto por exemplo, de um apartamento, uma planta de um apartamento. Essa definição seria mais ou menos a nossa classe, né, onde teria sala, quarto, os cômodos e as dimensões de cada um desses cômodos. Por exemplo, 3 métodos da parede esquerda da sala, certo? Beleza. Então, se eu tenho essa informação na definição, todos os objetos oriundos dessa definição vão também ter essa mesma informação, já que eles estão vindo da definição. Todos os objetos terão lá a parede da sala esquerda de 3 metros. Ok? Mas, dessa mesma definição, eu posso ter outros objetos, outras instâncias. Eu não só posso ter uma única instância, como eu posso ter várias outras instâncias. Certo? Então, esse apartamento aqui, essa ocorrência desse apartamento, ele vai ter informações que não são as mesmas deste, que por consequência não são também iguais a esta. Ok? São 3 informações diferentes. Por exemplo, proprietário. O proprietário desse não é o mesmo desse, não necessariamente é o mesmo desse. Ok? São informações da instância, né? Ok? Que são independentes uma da outra. Os valores que estão nela são independentes. Certo? Agora, um desses apartamentos, por exemplo, se tratando, já que a nossa aula é em Python, um desses apartamentos pode ter uma informação ainda a mais do que a definição prevê. Vamos imaginar que um desses apartamentos seja uma unidade, aquela unidade que fica no térreo, unidade de jardim. Então, além das dimensões da parte interna, ele vai ter, sei lá, as dimensões da parte do jardim, do giardino. Ok? Então, mas essas informações somente essa instância irá possuir. Então, são informações somente da instância, são atributos e comportamentos. Todas as informações referentes ao giardino, todas as alterações que a gente fizer dessas informações, todo o comportamento relacionado a esse giardino vai estar somente na instância específica que possui o giardino. Ok? A área de jardim. Certo? Show de bola. Então vamos lá. Imagine agora a seguinte situação no código. Para nós irmos para o código, nós devemos antes tratar do assunto de métodos. Se você já sabe desse assunto, você pode até adiantar o vídeo, né? Mas é fundamental que você entenda o funcionamento dos métodos, uma vez que as classes e os objetos são constituídos por atributos que guardam as informações e pelos métodos. Então é necessário você perceber como se dá o funcionamento destes métodos, como eles são definidos e como é feito seu uso. Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui em Python, usando a linguagem Python, certo? Eu tenho a definição desse método, pegar nome. Preste atenção que a definição do método em Python, isso é dentro de uma classe, pessoal. Certo? Isso é dentro de uma classe, não está o código da classe por inteiro aqui, somente do método. Ok? Então tem o método pegar nome. Toda definição de método começa com a palavra def em Python. Def, o nome do método, abre parênteses, fecha parênteses. O que se refere a esse self? Esse self, porque em Python, quando a gente define o método e bota o self, é porque será passado a instância quando o método for chamado. Quando a gente fizer
o uso do método, o próprio Python vai passar a instância a que se refere o método, certo? Mas, para você que está acostumado com outra linguagem, que não usa o self, é como se aqui não tivesse parâmetro nenhum, ok? Não tivesse parâmetro nenhum. O self, ele é obrigatório na definição dos métodos, porque quando eu criar o objeto, ele vai passar a instância desse objeto. Quando eu fizer o uso, lá nos objetos, lembra, quem faz o uso são os objetos. Quando eu fizer o uso lá nos objetos, ele vai passar a instância desse objeto, beleza? Então o que esse método ele está fazendo? Ele está retornando um nome de self. Nome ponto é de, né? Um nome de self, ou seja, o nome da instância. Então, a instância tem um atributo nome e dentro desse atributo nome tem algum valor, sei lá, Casimiro. Então, ele está retornando o valor que está dentro do atributo nome. Ok? Como é que a gente faria o uso? Primeira coisa, para fazer o uso, a gente precisa criar o objeto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou criando um objeto. O nome da minha classe é trabalhador. Então, aqui em cima teria que ter o class trabalhador, que a gente vai ver o código daqui a pouco, né? Então, eu estou dizendo o que aqui nesse código? Que da minha classe trabalhador, ao lado direito da igualdade, do recebe, fica a classe. Então, da minha classe trabalhador, eu estou tirando uma instância, um objeto que eu estou identificando por T1. Ok? Então, T1 é um objeto da minha classe trabalhador. Ora, se T1 é um objeto da minha classe trabalhador e na minha classe trabalhador eu tenho o método pegar nome, logo, se T1 veio de trabalhador, logo ele vai ter também pegar nome. Beleza? Essa é a ocorrência. T1 aqui é o self, é a ocorrência, certo? É o objeto. Então vamos lá. Voltando aqui, tenho minha classe, tenho meu objeto T1 de trabalhador. Ok. Se ele é trabalhador, ele tem um método específico de trabalhador, pegar nome. Como é que eu faço o uso desse método? Crio o objeto, ok? E agora eu vou chamar o método T1 pegar nome. Percebam que quando eu fiz T1 pegar nome, eu não passei parâmetro nenhum, apesar de na definição ter o self. Lembre-se, o Python automaticamente, o que o Python faz? Ele bota o T1 aqui, então ele vem aqui para o canto do self, certo? Isso daí é responsabilidade do Python. Para nós, programadores e utilizadores da linguagem de programação, é transparente, é como se não tivesse parâmetro nenhum. Eu até brinco em sala de aula, eu digo que, e vamos usar a partir daqui e dizer que o self não conta, certo? Então eu estou usando, ó, definir meu objeto T1 de trabalhador e estou usando o método pegar nome sem parâmetro nenhum. Por quê? Porque é self. Beleza? Ok. Só que o que acontece? Esse pegar nome, na verdade, o que ele faz? Ele vai lá na minha instância T1, né? E vai pegar o nome que está nela. Poxa, mas você não definiu nome nenhum. Digamos que eu tenha definido, sei lá, eu tenha dado T1.nome Casimiro, né? Eu tenha feito isso daqui, ó. Vamos lá ver. Vamos lá. O que seria isso? Ó, seria dessa forma aqui, neste código. Então, eu estou criando meu objeto T1 do tipo trabalhador, certo? E lá no meu objeto T1, esse código aqui de cima, aqui ó, classe trabalhador, não é? Eu tenho a definição do método pegar nome com self. O que esse método faz? Return
vai retornar self.nome, ok? O nome da minha instância. Quando eu falo self.nome, é o nome da minha instância. Então, se eu estou fazendo aqui, ó, na hora de estou criando meu objeto, como é a referência ao meu objeto? T1. O que eu estou fazendo nessa linha? Eu estou pegando T1.nome, estou criando um atributo na minha instância. Perceba que não tem lá na classe, ó. Minha classe não tem atributo, mas eu estou criando na minha instância T1, no meu objeto T1. Estou criando o nome. O Python permite isso, é uma linguagem dinâmica. E qual é o nome que eu estou dando? Casimiro. Certo? Então, lá para dentro de nome vai o valor Casimiro, ok? Então, dentro do meu objeto T1 vai ter o atributo nome, um atributo distância, um atributo do objeto, e dentro dele vai ter o valor Casimiro, certo? Beleza. É o que eu estou fazendo. Vou agora fazer uso do método. Só que o meu método pegar nome de quem? De T1. Então T1 ponto pegar nome, e até botou aqui, né? Não passo parâmetro nenhum porque lá o self não conta, né? Beleza? Ele vai passar a referência do objeto, vai passar T1 aqui, que vai ser o nosso self. E o que esse método vai fazer? Ele vai retornar para quem está chamando. Esse código aqui embaixo está chamando pegar nome. Então, o que ele vai retornar? Né? Vai retornar o nome, certo? O nome da minha instância. O que está lá dentro da variável nome. O que foi que eu botei na linha anterior dentro da variável nome da minha instância T1? Casimiro. Então, ele tem que retornar Casimiro aqui. Certo? Beleza. Ele vai retornar Casimiro, mas eu quero que esse retorno saia na tela. Então eu vou botar dentro da função print. Ok? Dentro da função print. Certo? Então por isso que eu botei o print. Então, se nós formos aqui pro, né, eu coloquei o print por causa disso, para aparecer na tela o retorno da minha função. Beleza? Show de bola. E vamos lá. Então, a função está retornando. Então, estou enviando da função para o seu uso. Ok? Fazendo uso dela. Show de bola. Então, ela vai retornar a informação que tiver lá dentro do atributo nome da minha instância. No caso aqui, T1, que é o uso que eu estou fazendo. E eu vou imprimir na tela. Vamos ver agora outra forma. Agora eu tenho aqui a função dar nome. Então, essa função dar nome, ela vai trabalhar um pouquinho diferente. Nessa função, o que nós temos? Na definição dela, estamos definindo ela aqui do lado da classe, dar nome. O self não conta, né? Que vai ser a instância que vai ser passada. E ela vai receber um segundo parâmetro. Esse daqui conta, o self não. Na hora da gente fazer o uso, esse daqui vai contar, que é o nome da entrada. Então, eu vou passar o nome da entrada, né? Na hora que eu fizer o uso, eu vou passar o nome da entrada. E esse nome da entrada vai para onde? Vai para o atributo nome da minha ocorrência, do meu objeto. Se lembra, quando eu falo self, sempre me refiro ao objeto em questão. Vamos ver aqui como é que ficaria o código do uso. Então, tá aqui o nosso T1, né? Dar nome. Então, esse nome que eu estou dando aqui, ó, dar nome, estou passando o nome Ana, certo? Então, estou passando o nome Ana. Então, esse nome Ana, por definição, vai para onde? Para self? Não, para self vem T1, certo? Ana, que é o único parâmetro que eu estou passando, já que self não precisa, não conta, vai para o nome de entrada. Então, dentro do atributo nome entrada, vai ficar o valor Ana. E esse valor Ana, nome entrada, por sua vez, vai ser passado para o atributo nome de T1.
certo? Então, o nome de T1 vai passar a ser, em última instância, em última análise, né, o valor que está lá no nome da ocorrência do objeto T1, ok? Então, ficaria mais ou menos assim. Primeiro, vamos executar esse código que está aqui, certo? Então, esse código que está aqui, eu estou passando o valor Casimiro diretamente para o atributo nome, certo? Então, vou executá-lo, certo? Então, eu passei Casimiro e depois mandei pegar Casimiro, como a gente já analisou, através do método pegar nome de T1, e mandei imprimir na tela, né? Printar na tela, como a gente fala. Então tá aqui, ó, saiu Casimiro, certo? Saiu Casimiro, sem problema nenhum, ok? Agora, fazendo uso do outro método, né? O método dar nome. Então, def dar nome. Passo self, que vai ser a referência ao meu objeto. E vou botar aqui nome entrada, certo? Boto o nome entrada porque vai ser um parâmetro de entrada, ok? O meu uso vai passar para o meu para a definição do meu método, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar minha instância e o nome dela, que vai receber o que? O nome de entrada, certo? O nome entrada. Então, o que eu passar, ok? O que eu passar vai para minha instância nome de entrada. Vou comentar essa linha aqui, não preciso mais dela, certo? E vou passar agora o nome não diretamente para o atributo, como eu estava fazendo nessa linha aqui, eu estava passando direto para o atributo, T1.nome. Eu agora vou passar através do método dar nome. Então, T1.dar nome. Vou passar lá do exemplo, Ana. Certo? Passei do exemplo. Vou executar agora. Quando ele for pegar o nome, pegar nome de T1, lembre-se que T1 pegar nome vai retornar quem? O nome da minha ocorrência de T1, ok? Que é o objeto que eu estou usando aqui embaixo, ok? Tanto no dar nome eu estou usando T1, quanto no pegar nome também estou usando T1, ok? Vou executar. Realmente, ó, retornou Ana. Certo? Retornou Ana. Então, primeiramente, eu posso dar tanto direto, o valor diretamente, o Python permite isso, como eu posso utilizar um método para, um método aqui no caso dar nome, para dar o valor para o meu atributo de instância. Beleza, galera? Então, percebam que esse atributo não está criado aqui, ó, na classe trabalhador, certo? Então vamos lá. Vamos agora criar um segundo objeto. Um objeto T2, também de trabalhador, ok? Aí eu vou fazer uma coisa, ó, T2 ponto. Eu posso dar nome tanto diretamente para o atributo como usando o método. Vou usar o método, já que a gente criou o método lá em cima, definiu ele lá em cima. Vou dar o nome aqui, Maria. Certo? Beleza. E agora eu vou printar. Print. Mesma coisa que a gente fez lá. Só que agora com o meu objeto T2. T2 ponto pegar nome. Né? Lembro para vocês que pegar nome não tem atributo de entrada. Só tem o self não conta. Beleza? Tenho dois parênteses aqui porque um fecha o pegar nome e o outro fecha o print. Atenção, se você for dar nome direto no atributo,
Perceba que eu não uso parênteses, porque eu estou atribuindo valor diretamente para o atributo. Então, como eu não estou usando o método, não preciso usar parênteses. Lógico que estou falando em Python, viu, pessoal? Em Python. Vamos lá. Outras linguagens que não recebem atributos de entrada não precisa abrir e fechar parênteses. Python precisa. Vamos lá. Vou executar. Executei. Então, ó, ele printou duas coisas. Ana de T1, essa linha de comando aqui, ó, e Maria de T2. Então, são objetos da mesma classe trabalhador, certo? Que tem os mesmos métodos, já que eles foram definidos aqui na classe. Quais são os métodos que eles possuem? Pegar nome e dar nome, certo? Com o mesmo comportamento, tanto de pegar nome, faz a mesma coisa, tanto em T1 como em T2, já que são da mesma classe, da classe trabalhador, né? Fazem a mesma coisa, mas apesar de fazerem a mesma coisa, eles possuem valores diferentes, né? Um tem o nome Ana, caso o T1, e o T2 tem o nome Maria. Então são valores diferentes, porque são objetos distintos. Beleza, galera? Cuidado com isso. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, já vai mais de meia hora de vídeo, a gente vai continuar esse exemplo de trabalhador na próxima videoaula, mostrando sempre a diferença. Na próxima videoaula eu quero sempre deixar claro a diferença entre os atributos de classe e os atributos de instância, beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. Valeu, um forte abraço.